Olá, gente, boa tarde, boa tarde. Só 20 minutos de atraso para essa live. Pelo amor de Deus, o que mais tem acontecido aqui são intercorrências que me atrasam a vida. E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de carboidratos líquidos. Tava até dando uma organizada aqui para poder começar. Então vamos lá, gente, já que vai ficar gravada essa live, vamos conversar sobre carboidratos líquidos, então sejam bem-vindos nessa hora do almoço aqui, quem está aqui comigo agora nesse momento. Nós vamos falar sobre como que a gente vai falar exatamente sobre o manejo dessa questão de carboidratos líquidos, do cálculo de carboidratos líquidos, que é um manejo super essencial no paciente com diabetes que usa a contagem de carboidratos. Oi, Thali! Tudo bem, meu amor? Lá vai ela, bora que bora, gente! Olha aí, meu amor, também tá na live, né? Prestigiando a gente aqui. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre o cálculo de carboidrato líquido. Thali, você já usou o cálculo de carboidratos líquidos nos seus pacientes? A gente vai falar disso hoje. Bora que bora, Thalia, daquela que vai na academia de manhã cedo e tá gritando bora que bora, gente. Bom, como a live vai ficar gravada, eu vou me apresentar. Eu sou Cris Azzolini, sou especializada no tratamento nutricional do diabetes. E aqui eu quero ensinar como vocês vão orientar os seus pacientes diabéticos nessa contagem dos carboidratos líquidos, que é uma ferramenta super legal e super importante para a gente usar para o controle glicêmico. É uma estratégia nutricional usada bastante aqui no consultório. Eu gosto de ensinar isso para os pacientes porque eles criam uma consciência alimentar. E o cálculo é super tranquilo. O mais importante não é o cálculo, né? É educar o paciente para aquilo que a gente ensina ele fazer, né? Que é o controlar a glicemia, deixar tudo dentro da meta bonitinho. E essa estratégia é uma estratégia super bacana. Oi, Tati, meu amor! Então, carboidrato, gente, líquido, nada mais é do que a gente educar o paciente para descontar as fibras. Mas eu vou explicar direitinho isso, como que funciona, certo? Então, a gente mostra para o paciente como o carboidrato afeta a glicemia e isso ajuda a gente a ajustar a dieta do paciente de uma forma mais eficaz, né? É extremamente educativa. Contar o carboidrato líquido faz o paciente criar uma consciência alimentar, que é super legal. E vocês vão ficar impressionadas com o resultado. O paciente engaja pra caramba com essa estratégia e vocês vão já sair usando isso hoje para o seu paciente com diabetes, tá? Isso vale para o paciente que conta carboidrato, então não importa se você ensinou isso para o tipo 1, para o paciente com tipo 2, não importa, todos vão conseguir colocar essa estratégia. Mas vamos entender o que é carboidrato líquido, né? A gente tem que saber o que é isso. O carboidrato líquido, gente, é o carboidrato subtraindo, tirando, diminuindo as fibras alimentares, tá? Ou os álcools de açúcar também. Do total de carboidratos do alimento, nós vamos fazer isso na prática aqui, tá? Esse cálculo é importante, por quê? Porque as fibras é o que segura o pico glicêmico, certo? Então, a gente sabe disso. A fibra modifica o índice glicêmico do alimento. Isso a gente já sabe, ponto, tá? Só que quando você desconta o carboidrato, a fibra do alimento, que você fica com o carboidrato líquido, você sabe quanto exatamente de carboidrato tem naquele alimento e que vai impactar na glicemia do paciente.
E isso ajuda a educar o paciente, por quê? Porque ele começa a entender que se ele escolhe um alimento que tem mais fibras, ele ingere menos carboidrato, que vai impactar na glicemia dele, entendeu? Menos carboidrato disponível fica. E isso ajuda demais ele criar essa consciência, essa busca pela fibra alimentar. Por isso, uma boa orientação de como calcular o carboidrato líquido pode fazer uma grande diferença na gestão do diabetes do paciente, porque permite que eles façam as escolhas alimentares mais informadas, né? E eles ajustem principalmente a dose de insulina com mais precisão. Além disso, eles vão perceber isso que eu falei, quanto mais fibra, menos carboidrato disponível tem naquele alimento. E aqui a gente tem uma oportunidade muito grande, gente, porque quando a gente capacita o paciente com estratégias que ajudam a fazer essas glicemias entrarem na meta, não é só isso, a gente melhora o tempo no alvo, não é verdade? E principalmente fica com pouca variabilidade glicêmica e ele vai saber escolher, ele vai optar por isso. Porque ao olhar um rótulo nutricional, ele vai buscar por esse alimento que tem mais fibra. Por quê? Porque ele vai aprender a descontar o carboidrato líquido. Se é um paciente que ele já faz contagem de carboidratos, olha só, ele sabe que aquela quantidade de carboidrato impacta na glicemia dele. Só que agora se ele descobre que se ele desconta a fibra, ele tem a realidade do quanto o carboidrato impacta na glicemia dele. E aí que é o legal, porque ele vai buscando esse alimento com mais fibra. Ele fala, nossa, mas se eu pegar esse alimento que no rótulo tem mais fibra, eu tô fazendo uma ingestão de uma quantidade menor de carboidrato que vai impactar menos na minha glicemia. Isso é super bacana. Então, a gente não quer que o paciente coloque fibra só para melhorar o índice glicêmico. Não, é para fazer o paciente ingerir menos carboidratos líquidos, tá? Sem que o paciente faça aqueles picos e vales, que são o que a gente chama de variabilidade glicêmica. Esses picos e vales que são extremamente deletérios, tanto para a saúde dos vasos quanto para a saúde dos nervos, né? Eles que são responsáveis pela grande maioria das comorbidades no diabetes. Mas o nosso grande desafio qual que é, gente? A educação continuada, né? Para esses pacientes, principalmente trabalhando em cima de rótulos nutricionais. O que é importante? Você segmentar a sua consulta em etapas e trabalhar isso com o paciente em algum momento, né? Então, tem que ter um momento de leitura do rótulo nutricional. Tem que ter um momento para ensinar a porção, principalmente agora, né, gente? Com os novos rótulos nutricionais, ficou muito confuso para o paciente a questão da questão de porção, porque o rótulo nutricional fica confuso para o paciente. Ele tem 100 gramas, que agora é obrigatório, né, lei. O rótulo tem que ter a porção com 100 gramas e tudo que tem em 100 gramas, e tem a porção do alimento, que é o que equivale para aquela porção, tá? Então, tudo que tem em 100 gramas e tudo que tem na porção. Cuidado para o paciente não ficar confuso. Por exemplo, comer 2 fatias de pão e fazer o cálculo do carboidrato, que é o que equivale a 100 gramas, como está no rótulo. Então, além disso, tantas outras coisas que a gente tem que ensinar no rótulo, que é a questão do sódio para o diabetes, que a gente tem que, né, diminuir, ensinar o paciente a fazer isso. E agora, essa questão
dos carboidratos líquidos, que é super, super legal, tá? Então, rótulo, tenha no seu consultório. Abra o seu computador, pegue os rótulos do que você acha interessante. Hoje eu não tenho mais, gente, mas antigamente, se eu tivesse aqui, eu ia mostrar para vocês. Eu tinha uma caixa de vidro cheia de rótulos nutricionais, rótulos não, de embalagens de alimentos com rótulos nutricionais. Os pacientes até me traziam. Por quê? Porque a gente usava aqueles rótulos nutricionais para trabalhar a contagem de carboidratos, principalmente com crianças, adolescentes, adultos também. Por quê? Eles traziam esses rótulos, sempre diziam, doutor, eu trouxe para você. E a gente trabalhava naquilo que ele trazia e botava na caixinha. Trabalhava e botava na caixinha. Gente, era um vidrão enorme assim, sabe uma caixa de vidro? Tipo, era uma caixa de vidro grande, bem grande assim. Ela era de chão, ela tinha rodinha. Então lá tinha iogurte, embalagem de iogurte, embalagem de bolacha, embalagem de milhares de coisas, embalagem de pão, tinha muita coisa. Até um dia que eu resolvi fazer uma limpa, eu falei, não vou ter mais. Mas isso é super legal para ter no consultório, para trabalhar um rótulo nutricional. Então tem que ter um momento em que vocês vão pegar a consulta e trabalhar o rótulo. Uma paciente me deu do adoçante, que estava escrito adicionado de açúcar no rótulo. Eles têm muitas dúvidas mesmo, muitas. Eu vi, Thali, você postou até inclusive no seu Instagram. Isso é muito educativo. Rótulo nutricional, gente, ele é muito confuso para eles. Então tem que ter um momento na consulta de ensinar o rótulo nutricional para esses pacientes e mostrar para eles que os carboidratos de diferentes tipos impactam de diferentes formas na glicemia. Por isso, gente, chega um momento que a gente não pode negligenciar isso. É educação em diabetes. É educação, é mostrar para eles a importância. O diabetes, ele tem que trabalhar no conceito educação, né? Educativo, porque são muitas coisas que o paciente precisa aprender e que você é o mentor, na verdade, né? Aquele profissional que vai levar toda essa informação para ele. Então, a gente vai ensinar os pacientes hoje a calcular os carboidratos líquidos de forma corretamente, tá? Então, o primeiro passo é a educação detalhada desses rótulos nutricionais. Ensinar o paciente a interpretar os rótulos e destacando a importância de verificar o total de carboidratos, né, nesse contexto da fibra e a porção do alimento. E eu vou dar exemplos bem práticos para vocês. Eu até separei 2 rótulozinhos aqui de alimentos para mostrar como que vocês vão ensinar para o paciente. É super fácil. Vamos lá, vou pegar aqui a imagem. Olha só. Vamos pegar, essa é uma bolachinha, gente, muito conhecida. Não posso colocar a marca aqui da bolachinha, mas ela é muito conhecida. Os pacientes gostam de ficar pegando essa bolachinha porque é uma bolachinha de aveia. Então, em tese é integral, em tese é uma bolacha que tem aveia e toda aquela coisa, né? Então, a gente precisa mostrar para eles se o que tem aqui é realmente a realidade e principalmente se vai impactar ou não na glicemia desse paciente. Então, olha o que eu falei para vocês do rótulo. Primeiro a gente olha ali, você tá vendo que o rótulo, essa bolachinha já tá no rótulo novo, então ela tem 100 gramas e tem 25 gramas, isso é lei hoje. Só que o paciente confunde isso. Quando vocês forem ensinar a contagem de carboidratos, é importante que vocês mostrem para que ele não confunda, porque é perigoso. Já pensou se ele come 4 bolachas e faz a conta por 64 gramas de carboidrato? O paciente experiente não vai fazer isso, né? O paciente que tem anos de diabetes.
Mas um paciente, às vezes, que está no início do tratamento, não tem ainda muita habilidade com contagem, é perigoso, tá? Mas também tem da porção, que ali no caso é 25 gramas. Então, veja, a porção de 25 gramas, que é um pacote, aqui na verdade é um pacote, porque são aqueles pacotinhos com 3 bolachinhas, sabe? Que são individuais. Então, vem 3 bolachinhas, tá? Então, um pacotinho com 3 bolachinhas. Em 25 gramas, que é esse pacotinho com 3 bolachinhas, tem 16 gramas de carboidrato total. Mas quanto tem de carboidrato líquido? Agora nós vamos descontar as fibras. Se a gente vai pegar aqui, ó, quanto tem de fibra nessa bolachinha? 2,5 gramas. Então, menos 16 gramas de carboidrato, quanto fica de carboidrato líquido? Mais ou menos 13,5 gramas, tá? Então, ficou 13,5 gramas. Então, é suficiente de carboidrato? Vai mudar muito em relação de 16 para 13? Não muito. É sinal de que essa bolachinha não tem a quantidade de fibra ideal para impactar tanto, né? Diminuindo a glicemia ou modificando o índice glicêmico desse paciente. Ele faria praticamente a mesma dose, se ele fosse fazer de insulina, a mesma dose de insulina. Então, veja, o que ele vai fazer agora? Ele vai buscar alimentos que impactam menos na quantidade de carboidrato ingerida. Aqui eu tô falando de uma bolachinha que, lógico, 15 gramas de carboidrato é uma porção para o lanche, não tô falando que ele tem que comer isso. Mas comer só isso, ou, né, ou que vai impactar demais. Mas a questão aqui é só para ensinar para o paciente o que significa esse carboidrato líquido que, digamos, se ele tá com fome, ele não vai comer só apenas 3 bolachinhas, ok? Um rótulo da gelatina. 100 gramas tem 2 gramas de carboidrato. E em 5 gramas, que é uma colher e meia porção, tem 3. Muito estranho esse rótulo. Uma colher e meia tem 3. Muito estranho esse rótulo. Muito esquisito. É estranho mesmo. Tem praticamente a mesma porção. Tem que cuidar, né, gente? Muito estranho. Quase que eu cliquei para encerrar a live. Vamos pegar aqui, ó. Vou parar de compartilhar esse. Também acho. Ó, vamos pegar esse pão. Ih, agora aqui não vai aparecer direito. Poxa, ficou muito grande a imagem. Vamos ver. Ah, que dó. Não vai dar para ver direito. Mas, gente, em fibras alimentares ele tem 3,5 gramas. Cobriu ali, ficou meio fora de foco a imagem. Mas olha só, fibra alimentar tem 3,5, tá? E aqui, de carboidrato, esse pão, numa fatia de 50 gramas, que são 2 fatias de pão, muito provavelmente, é ruim que a gente não consegue. Que dó. Tô aqui, gente. E 3,5 gramas de fibra. Se a gente for descontar 23 menos 3,5, em uma fatia ele vai comer 19,5 gramas de carboidrato líquido. Quer dizer que esse pão, mesmo sendo 100% integral, ainda tem uma quantidade considerável de carboidrato líquido e que irá impactar na glicemia desse paciente. A questão é, esse pão, ele é um pão 100% integral. Será que ele não precisa uma porção de fibras muito maior para poder diminuir para poder diminuir o carboidrato líquido, né?
Então, esse é o ponto, essa análise que eu quero que vocês aprendam, que vocês saibam. Quando você pega o rótulo nutricional e ensina esse paciente que descontando a fibra, praticamente ele vai ingerir a mesma coisa de carboidrato líquido, significa que aquela quantidade de carboidrato líquido que tem naquele alimento é o que vai impactar na glicemia dele. Então, de 23 para 19 não mudou muito, isso significa que tem pouquíssima fibra ali, certo? Vocês entenderam isso? Eu consegui deixar isso claro para vocês? Eu espero que sim, gente. Não quero que fique confuso isso. Então, é exatamente mostrar isso, que às vezes os alimentos que se dizem 100% integrais não têm a quantidade de fibra suficiente para diminuir o impacto daquele carboidrato na glicemia do paciente. Então, o que ele tem que buscar? Alimentos com maior quantidade de fibra. Ele entendendo como é essa dinâmica e essa funcionalidade, ele vai procurar isso. Isso fica muito educativo, não fica? Agora a gente não quer olhar o rótulo lá e descontar o carboidrato e procurar aquilo que tem mais fibra? A gente quer. Por quê? Porque a gente sabe que vai impactar menos na glicemia da gente, tá? Então, é simples, é para ser simples. Infelizmente, bugou aqui o negócio aqui da minha imagem. Pegar essas coisas da internet é meio complicado. Que bom, gente, fico feliz. Mas isso é uma estratégia para o consultório de vocês, para vocês aplicarem no momento da consulta. Vocês estão vendo que a gente sempre tem coisas para deixar a nossa consulta cada vez mais, como eu vou dizer para vocês, cada vez mais relevante, cada vez levando mais informação para o nosso paciente. É isso que a gente quer, né? Nunca fica aquela consulta vazia. Então, mais uma estratégia para vocês aplicarem aí no consultório de vocês. Então, tomara que tenha dado certo esse exemplo aí, que eu tentei trazer um exemplo prático, mas aí meio que bugou a foto. Temos muita coisa mesmo, Thali, para ensinar. É muita coisa, é muita coisa. E isso que é legal, é bom, o diabetes nos permite ter toda essa bagagem para ensinar nosso paciente, né? Isso que é maravilhoso. Então, são consultas sempre que serão diferentes, né? Terão uma relevância todas essas consultas são, digamos, sessões onde o paciente aprende algo diferente. Então, organizar as consultas como se fossem sessões educativas para os pacientes é maravilhoso. Você tem dias que você vai explicar só sobre o rótulo e tem muita coisa para falar de rótulo, né? Então, o importante é simplificar esse processo, tá? É deixar simples, por isso que peguem rótulos, olhem os rótulos juntos, sentem do lado do paciente. Vocês conseguem fazer isso até se vocês quiserem combinar com o paciente uma ida ao mercado e ficar olhando lá, isso é super bacana. Mas se não der, fiquem com rótulos. Quando vocês forem comer alguma coisa, vocês acharem bacana, nossa, vou levar isso para o consultório para ensinar. Olha, esse tem mais fibra do que esse, tem menos carboidrato líquido, olha que bacana, então essa escolha é melhor do que essa. Às vezes, gente, é isso, é trabalhar mostrando que nem sempre o que o marketing vende, que é o que está escrito na embalagem, é o que é a realidade. Olha aí como a Tati achou uma estranheza no rótulo da gelatina, né? E essas coisas de uma colher de sopa, engraçada, né? Essa porção de gelatina, uma colher de sopa. É complicado. Cris, peguei outro alimento aqui, está da mesma forma. Em 100 gramas tem 30 gramas e em 80, que é a porção, tem 60 gramas.
A porção é de 80? Muito engraçado. Você veja, se você for fazer uma regra, né, de 3 simples, 80 gramas para ser 60, gente, tá errado esse rótulo nutricional. Completamente errado. Muito estranho. Você tá falando de 30 gramas de carboidrato, Tati? Tem que ver se é Você tá falando de carboidrato? Tá errado. Com certeza tá errado. Porque se em 100 gramas tem 30 gramas de carboidrato, em 80 gramas não pode ter 60. Não pode ter mais, né? Não tem cabimento isso. Vou até pegar aqui. Ai, meu Deus, vamos ver se eu acho uma calculadora pra gente fazer essa conta. 80 vezes 30. Não, eu tô aqui como se eu tivesse no computador de casa dando aula para os meus alunos. Ó, teria que ter 24 gramas de carboidrato na porção. Né? Concordam? Se em 100 gramas tem 30 gramas, em 80 gramas tem que ter 24 gramas de carboidrato na porção. Então, esse rótulo, tem alguma coisa errada nesse rótulo aí. Tem alguma coisa que não tá certa. Viu? Como a gente tem que ficar atento. Coitado do paciente com diabetes que tem que usar o rótulo nutricional para poder fazer o cálculo da insulina que ele vai aplicar, né? Esse é um cálculo totalmente errado. Ele não tem como fazer o cálculo por 60 gramas de carboidrato na porção. Que loucura, né? Que loucura isso, gente. Por isso que é importante a gente educar o paciente e ele se atentar para isso. Afinal de contas, é ele que vai para o mercado fazer a própria compra, né, gente? Que legal. Que legal, Tati, essas informações que você trouxe aí, ó, que tá observando os rótulos nutricionais. Eu não tenho nenhum aqui agora para pegar no momento. Mas essa análise crítica do rótulo é super importante fazer, principalmente a gente que é nutricionista em diabetes, tá? Principalmente a gente que tá ali ensinando o paciente a razão insulina carboidrato e ele fazer esse cálculo. Isso é um problema. Deve ter, sim, muito errado com essa regra nova, com certeza. Mas é um risco muito grande. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido algo diferente, que faça diferença aí no consultório de vocês. Adorei essa interação, muito obrigada, gurias, de vocês estarem aqui e a gente trabalhando juntos em cima disso, aprendendo juntos, vendo, olha ali, as dificuldades, vai ter muita coisa errada mesmo nesses rótulos aí nutricionais que são novos. Gente, isso é uma regra de 3 simples. Como que pode estar errado num rótulo que está impresso para a população? Que loucura isso. Muito feliz por vocês estarem aqui. Desculpa o atraso, mas eu acho que foi bem legal. Meninas, um beijo grande para vocês. Meninas e meninos, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira para vocês, tá? Beijo!